Vamos começar, então, a última palestra. Eu chamo ao palco a querida Helena Teodoro, nossa palestrante do momento. É filósofa, pedagoga, escritora e uma das pioneiras na valorização da cultura afro-brasileira no campo acadêmico. Primeira mulher negra a obter doutorado em filosofia no Brasil. É referência nos estudos sobre religiosidades de matriz africana, samba, carnaval e relações étnico-raciais. Com uma trajetória dedicada à educação, ancestralidade e justiça social, Helena é autora de livros premiados e atua na promoção da equidade racial por meio do conhecimento e também da cultura. A sua prática intelectual se inspira na força de Oiá, unindo pensamento crítico e saberes ancestrais. Por favor, a palavra é sua. Eu quero ficar aqui, se quiser sentar à vontade também, tá? Já boa noite, né? Para todas, para todos, para todes. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, é uma honra participar da Firjan. Eu quero dizer para vocês que, como educadora, eu me sinto muito feliz da gente poder estar discutindo o futuro da educação no Brasil. E sendo uma educadora proveniente das raízes negras e indígenas desse país, é um privilégio enorme assistir painéis como assisti à tarde, da Érica e do Tadeu, falando sobre a visão negra e indígena dos povos originários, da nossa natureza e dos territórios. Eu queria chamar a atenção de vocês que eu trouxe um título de Olhares Negros e Cultura no Brasil, porque, gente, a gente acha que é os olhos que resolvem as nossas visões de mundo, mas não são, não. São os olhares. Quem olha é o nosso corpo como um todo. E esse corpo como um todo é a natureza. É o ar que a gente respira, é a água que compõe nosso sangue e hormônios, é a terra que compõe o nosso corpo, e é o fogo que vem do nosso coração, dos batimentos cardíacos, do funcionamento dos nossos órgãos. Nós temos que entender que, nessa tradição negro-africana e na tradição dos povos originários, nós somos natureza. E é por isso que precisamos preservar aquilo que nos alimenta, a água, que é 75% do nosso corpo, logicamente a terra, que é para lá que nós voltamos. Quando somos enterrados ou cremados, nos transformamos em pó, nos transformamos em terra. Nós precisamos do ar para respirar. Como é que nós não vamos ter as árvores para cuidar da pureza do ar? Como é que nós não vamos ter cuidado com o mar, com os rios, se, como diz o nosso querido Nego Bispo, nós somos rios que, junto com outros rios, correm para o mar. E que o ideal nosso é deixar de ser gotinha de orvalho para se transformar num imenso mar, partindo pelas etapas de crescimento, que é de gotinha de água, olhando para a nossa ancestralidade e para o nosso entorno, entender que nós somos crescimento de presente, trazendo o passado para modificar o futuro. Ancestralidade, para mim, é futuralidade. Eu só tenho futuro se eu entender que existe uma circularidade. Assim como as árvores, né? Como disseram lá no outro painel, que uma semente que vem numa mão é
reprodução de mais de 200 sementes para cada mamão que dá numa árvore. Assim como nós temos muitos caroços nas laranjas, nas tangerinas, em todas as frutas, e que a floresta nos mostra a grande importância da vida, da multiplicação da vida e da preservação da vida. Estamos em tempos muito difíceis. E falar em educação no Brasil é falar exatamente da construção e preservação dos nossos territórios. E, antes de qualquer coisa, temos que olhar o nosso corpo e entender esse corpo como um território. Vocês podem ver que esse corpinho aqui, e aí eu vou pegar até o microfone ali para que vocês possam ver esse corpinho aqui. Ah, liguei sim. Esse corpinho aqui tem 28 anos ao contrário. Tá? São 82 anos e eu digo que eu apenas sou mais jovem, há algum tempo maior do que vocês. Sendo que é muito importante que a gente possa entender que esses olhares negros, neste território do Rio de Janeiro, têm mais de 400 anos. Então, sou uma criança, eu só tenho 82. Tem muita coisa para olhar para trás e aprender. E se eu for falar do meu território de origem, ele tem 10.600 anos. Eu falo do Egito, eu falo da Etiópia, e é muito importante que a gente possa entender que todo esse conhecimento que é trazido para nós, da Europa para cá, foi roubado pela Grécia e por Roma, do Egito e da Etiópia. Os grandes pensadores foram lá, pegaram o que eles acharam de importante e interessante e levaram para eles essa forma de referência de dizer que foram os inventores da cultura e da civilização do mundo. Vejam bem, quando eu digo olhares negros, eu falo exatamente de um olhar que leva em consideração as pessoas como um todo. Eu me vejo como resultado do meu pai e da minha mãe, Jurandir Teodoro, Leia de Araújo Teodoro, minha ancestralidade, que fizeram um projeto de vida como negros que vêm dos anos 40, tendo nascido nos anos 20, com uma proposta de dar oportunidades à sua filha para que pudesse participar efetivamente da mudança desse país. Eu não tive a mesma experiência de Conceição Evaristo, de vir de mãe empregada doméstica. Minha mãe era intérprete de inglês, era cantora, era pianista, fazia poesia, me levava em sessões da Academia Brasileira de Letras. O meu pai era economista, de esquerda, sabe, daquela coisa assim, daquele esquerdista ferrenho, que não quis casar com a minha mãe na igreja, só no cartório, porque religião é o ópio do povo. Mas um ser humano incrível, preocupado com a população negra e com os povos originários, porque a mãe dele era uma índia cinta larga. Então, o pai era um cozinheiro e motorista de praça. E ele dizia: filha, educação é a saída para a comunidade negra e indígena. Mas faça exatamente o seguinte: domine todo o conhecimento que eles têm no mundo judaico-cristão e se enriqueça com o nosso conhecimento do mundo negro e do mundo indígena, porque você vai saber tudo que eles sabem, mas eles nunca vão saber tudo que você sabe. E aí, gente, vem alguma coisa muito importante que está ligada a tal ideia do lugar de fala,
Todo mundo diz, não, não pode, não sei o quê. Gente, presta atenção. Nós somos referência de carnaval no Rio de Janeiro. Não foi a comunidade negra que inventou o carnaval, mas foi a comunidade negra que inventou a escola de samba. E quando diz escola de samba, é porque a escola de samba é realmente uma escola. E a nossa filosofia não é simplesmente alguma coisa para a gente ficar reproduzindo alguma coisa que alguém disse e citando quem foi que disse. Você tem que citar quem disse, mas viver a experiência que ele está dando. Então, eu peço que passem para o slide seguinte, chamando a atenção de vocês. Por favor, cadê o menino colaborador que troca a imagem? Eu não. Olha só, eu me especializei em tecnologia educacional, mas sempre tinha alguém para passar para mim, que eu sempre me enrolo. Olha, meu amigo querido do coração, tocando para mim. Então, vejam bem, a gente tem que chamar a atenção, como educadoras, que a representação das escolas de samba está basicamente ligada às baianas, e essas baianas vêm da Irmandade da Boa Morte. E a Irmandade da Boa Morte, se pautando na filosofia de base africana, estabeleceu o seguinte: primeiro, o pensamento africano não é para gente preta, é para pessoas. E vejam bem, em qualquer terreiro de umbanda ou de candomblé, ou numa escola de samba, qualquer pessoa pode participar. A gente vai encontrar japonês tocando cuíca, português fazendo música de samba enredo, letra de samba enredo, vai encontrar uma finlandesa sambando como passista. Enfim, qualquer ser humano pode participar de uma escola de samba. E não é à toa que tem mais de 50 escolas de samba na Europa. Tá? Agora, o que representa uma escola de samba? Primeiro, tudo surge lá, com as baianas. Tá? E vejam, a gente não estuda essa história na escola. Eu tive a honra de participar na construção da Constituição de 88. Tá? Então, eu, Benedita da Silva, Lélia Gonzalez, Maria Beatriz do Nascimento e um monte de pessoas e mulheres maravilhosas, discutimos muito a necessidade de se reconhecer o país que tem a maior população negra do mundo fora da Nigéria. Não é fora da África, não. É fora da Nigéria, porque na África só tem mais negros em seu território do que o Brasil, a Nigéria. Não tem outro país no mundo que tenha mais comunidade negra do que o Brasil depois da Nigéria. E vejam bem, se nós somos 57% da população, aonde está essa representatividade no parlamento, nos cargos educacionais, nas nossas escolas? Aqui no Rio de Janeiro, nós fundamos a primeira escola afro-brasileira. Vocês sabiam disso? Rua 28 de setembro. 28 de setembro, data da lei do ventre livre, tinha que ser lá, né? Ancestralidade dizendo, Maria Filipa, Escola Maria Filipa. E Maria Filipa foi quem? Uma mulher que realmente, em 1823, expulsou definitivamente os portugueses do Brasil. Então, todo mundo comemora o 7 de setembro de 22 com Dom Pedro. Mas, na verdade, quem foi aquela que conseguiu tirar todos os portugueses do território brasileiro foi Maria Filipa. E é por isso que Salvador comemora Maria Filipa, né? Com muito orgulho, por ter aquela que conseguiu
mudar isso. E as baianas têm um papel importantíssimo aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que as escolas tinham que contar essa história para as crianças. Falar da Pequena África, falar de Tia Ciata, é falar da Irmandade da Boa Morte. E o que foi a Irmandade da Boa Morte? Ninguém sabe dessa história, não é? Quem é que começa? Quem é que sabe como é que começam as irmandades religiosas? Levanta o braço. Só uma, não é? Que é especialista nisso. Mas vejam bem, a rainha Nzinga de Angola, no século XVII, lutando contra os portugueses, lutando contra a forma de uso e abuso dos corpos negros por portugueses e espanhóis, casa com o rei do Congo e consegue guerreiros do Congo para lutar contra os portugueses. E aí a rainha Nzinga cria uma forma de luta, saindo da cidade, se escondendo na mata, porque, vejam bem, uma coisa interessante que ninguém entende. Por que eles traziam negros para trabalhar no Brasil? Tinham os indígenas aqui, mas os indígenas conheciam muito lugar e eram daqui, e eles não conheciam. Então, trazendo alguém de fora que tinha experiência de território tropical. E aí a gente tem algo muito interessante, não é? Como a Europa pega América, Ásia, Índia, pega as receitas maravilhosas de comida, tira da China o macarrão, e todo mundo acha que os italianos são os reis da massa. Quem inventou a massa foram os chineses. O que havia na Europa? A Europa tinha cânhamo e tinha vidro. E vejam bem, os Luíses fazem todo um processo civilizatório com o que há de mais fino nas rendas, nos vinhos, nas comidas, na maneira de ser e de se portar e de se vestir, tudo com uma stolen legacy, tudo com uma herança roubada. Quem tiver a possibilidade de procurar, tem um livro importantíssimo chamado Stolen Legacy, Herança Roubada, que conta exatamente essa história. E a rainha Nzinga, quando estava lutando contra os portugueses, saiu da cidade, foi se esconder na floresta, cria os quilombos. E os quilombos não eram ajuntamento de poucas pessoas, eram exatamente pontos de referência de formas de ser, agir e pensar segundo os olhares negro-africanos. Então, as baianas vão ser aquelas que vão propor aos seus senhores escravocratas de irem para a rua vender suas comidas e suas obras manufaturadas e dividir esse dinheiro com eles. E assim surgem as ganhadeiras de Itapuã, que vão fazer todo esse processo de venda, e com base em quê? No acordo que a rainha Nzinga faz com o Papa, de não matar os seus guerreiros no século XVII, e ele diz, faço isso se você se batizar com o nome de Ana e erguer uma igreja para Santana. E ela entendeu que os cultos de ancestralidade eram feitos também em Angola, e que Cristo era alguém que tinha vivido, tinha beneficiado a comunidade, e que os santos eram pessoas importantes para as comunidades. Então, ela saca a Igreja Católica é culto de ancestralidade. Então, ela aceitou. Só que ela colocou o tambor, que era como ela colocava a forma de coração batendo, porque os tambores representam o coração batendo. Então, ela coloca os tambores dentro da igreja. Tá? E, a partir daí, surgem as irmandades negras da igreja. Tem um filósofo americano, Goodman, que diz que existe alguma coisa chamada consciência possível. A consciência possível é
quando, num determinado momento, ou você cumpre o que o outro está mandando, ou morre. Então, a consciência possível é aquela que faz você entender que tem que continuar lutando de uma outra maneira, já que você não pode enfrentar o inimigo, senão você morre. E a Rainha Nzinga, então, coloca o tambor dentro da igreja, cria a igreja para Santana, se batiza com o nome de Ana e considera Cristo um grande ancestral. E aí surgem as irmandades religiosas na igreja, e a Irmandade da Boa Morte vai caracterizar exatamente a grande diferença que se tem de visão educacional. Elas vão ficar preocupadas com as crianças que são largadas na rua, porque as empregadas ou as babás, que na época eram as escravizadas, têm que deixar de amamentar os seus filhos para amamentar os filhos da sinhá. E aí elas criam a roda, que é o lugar onde as pessoas deixavam as crianças para serem cuidadas. Elas vão criar meios e modos de deixar comidas e despachos para Exu, que é movimento, fazendo com que o pessoal de rua tivesse atendimento. Elas vão sacar que a Irmandade religiosa pode lidar com dinheiro e compra escravos para lhes dar alforria. E tem dinheiro para poder fazer esta compra e poder ajudar as pessoas em sua forma de libertação. E a gente não estuda nada disso na escola. Mas a Irmandade da Boa Morte fez algo muito interessante, que não fizemos nas escolas de samba. Todo mundo pode participar da Irmandade, mas em cargo de direção e de presidência, somente descendentes de africanos. Então, no momento em que você preserva essa tradição negro-africana nas mãos de quem é descendente de africanos, a gente não tem os problemas que a gente tem hoje, que até os candomblés têm mais pai de santo ou mãe de santo branca, que ninguém tem nada contra que seja mãe de santo ou pai de santo, mas a ancestralidade e a história dessa luta é da comunidade negra. E aí vem a coisa do direito de fala. Então, as baianas são básicas e fundamentais, e nós temos que agradecer a elas e ensinar as crianças nas escolas como é importante mostrar. Foram elas que mudaram toda a culinária brasileira. Foram elas que transformaram a cozinha do Brasil numa referência mundial. Se as escolas de samba hoje têm a ala das baianas, e se a comida das escolas de samba hoje é a feijoada, é porque a escola de samba é resultado de luta da comunidade negra para ser vista e ouvida. E aí, pode passar o outro. Cadê meu amiguinho? Pode passar o outro, sim. O outro. E nós vamos ver, então, essa relação dos quilombolas, que os quilombos não é, como diz o Câmara Cascudo, é um simples encontro de 20 ou 30 negros fugitivos para fugir dos portugueses. Não. Os quilombos eram espaços institucionais com forma de governo, pluricultura. Em cada quilombo se tratava de usar o revezamento da terra, plantando diferentes tipos de vegetais e de frutas, fazendo com que... Vocês lembram dessa novela Renascer, que a Globo apresentou? Por que o cacau de uma fazenda era melhor do que todos os outros na região, e eles plantavam outras frutas junto? Sabedoria africana. Se vocês forem na Avenida Pasteur, no Museu da Terra, vocês vão encontrar uma forma como o pessoal negro que veio fazer trabalho com pedras preciosas tinha uma maneira sua de buscar pedras preciosas nos rios, absolutamente africana, completamente diferente daquela bateia de pegar a peneira e ficar peneirando. Eles colocavam espetos
e cobriam com pele de animal no meio do rio e deixava que a água do rio passasse. Conforme a água vinha passando, eles iam detectando elementos que vinham na água, que eram pedras preciosas. Então, a Tecné tem um livro, Tecnologia Africana no Brasil, que fala exatamente as diferentes tecnologias introduzidas pelos negros aqui e que a gente tinha que ensinar isso na escola. A música, fomos nós que inventamos o trabalho com o violão. Os tambores, fomos nós que trouxemos os tambores para cá. O trabalho com sabão, o trabalho com pedra, sabão, de escultura e arte. A tecnologia da madeira. Todos esses elementos, a música feminina. O Brasil é o único país que mostra para o mundo a cultura do Ijexá. O que é a cultura do Ijexá? É a música da Oxum. É a música da sexualidade, é a música do feminino, é a música da criação. E nós temos os blocos afoxés tocando Ijexá, que são ritmos femininos. A gente não encontra em outra cultura no mundo o ritmo feminino. Todos os ritmos são masculinos. E por que são masculinos? Porque a Europa estabeleceu que o modelo de vida para o mundo era o homem branco. O modelo masculino e europeu. E isso fica tão introjetado na comunidade brasileira que a coisa fica assim, para homens brancos e para homens negros, para famílias brancas e para famílias negras, tudo que se refere a negro é mal e tudo que o negro faz é mal feito. Se não suja na entrada, suja na saída. Então, vejam bem, se você tem uma série de pessoas formadas na universidade e que vão pedir emprego de CEO, se você tem uma candidata negra e um candidato negro, e uma candidata branca e um candidato branco, qual vai ser a preferência normalmente nas empresas? Primeiro, o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro. E lá no fim da fila, se não tiver mais alternativas, e se não for obrigatório por lei, as mulheres negras. Tá. Então, pode passar o outro, e vocês vejam que essas mulheres negras militantes foram importantíssimas na nossa luta, lutando por educação. Trabalhamos na Constituição, criando obrigatoriedade, porque os negros só tiveram direito à escola a partir de 1930. E, em 1934, quando Paulo da Portela cria o primeiro desfile de escola de samba na Portela, e que surge a primeira alegoria. Vocês sabem qual foi a primeira alegoria de escola de samba? Um quadro negro, pedindo educação para o nosso povo. Paulo da Portela, nos anos 30, numa escola de samba, pedindo escola para a comunidade negra. Ah? E vejam bem, Bia, nossa mãe, temos que levar para a sala de aula, para as nossas crianças, o filme da Bia, Ori. É muito importante o que ela situa no Ori. Eu sou atlântica, eu não sou desse território, eu vim de longe, e eu preciso conhecer a minha história. Nós fizemos agora um trabalho lá na universidade, eu faço parte do Departamento de Filosofia da UFRJ, como professora visitante. Porque, por conta da idade, porque aqui... Gente, eu estive em África, estava contando aqui para a nossa companheira, quando eu estive em África, em Angola, e conheci as mamuílas, lá não tem prostituição. Mamuílas são as mulheres com mais de 65 anos que ajudam os jovens a ter a sua vida sexual bem-sucedida, entendendo como os homens podem fazer as mulheres ficarem felizes. E aí eu disse para ela, mas como? Ela disse assim, você acha que a gente não tem direito a ter um novinho? Porque mulher africana
é mulher até morrer. Tanto que eu resolvi colocar os princípios filosóficos africanos, das mulheres africanas, como Teresa Santos, que me fez trabalhar com teatro. Teresa foi diretora de teatro em África. Trabalhou na Guiné-Bissau, trabalhou em Angola, e veio para cá só com a roupa do corpo. E era muito amiga e lutou muito pela comunidade negra, e Teresa cria a primeira peça só de negros no Brasil, junto com Eduardo Oliveira, e agora falamos nós. E aí, me lembrando de Teresa, com diversas situações aqui, e trabalhando sobre o conceito de mulher, o princípio feminino na tradição africana, que situa a mulher política, aquela que resolve os problemas sem ser através da guerra, a mulher sagrada, aquela que tem espiritualidade e que lida com essa sua espiritualidade na religião que ela quiser. A mulher negra pode ser evangélica, pode ser católica, pode ser de Umbanda, pode ser de Candomblé, de Jurema, porque dentro da visão africana, o ser humano escolhe os seus caminhos. E é por isso que Exu é tão importante. Porque Exu está na encruzilhada. E o que representa a encruza? A encruzilhada é o lugar de vários caminhos a serem seguidos na vida. O mundo judaico cristão disse, não, o seu destino é esse. Que é isso? O destino da gente é aquele destino que a gente escolhe. Tá? Eu digo para vocês, eu escolhi saí de um primeiro casamento, fui para um segundo, não deu certo, saí do segundo, vim para o terceiro, estou no terceiro há 30 anos. Porque, como diziam as mamuílas em Angola, mulher negra é mulher até morrer. Então, com 82 anos, eu não deixo de ser uma mulher. De pensar como mulher. E de não achar nada demais nisso. Lógico que, durante 20 anos, trabalhei no mestrado de Sexualidade Humana da Universidade Gama Filho. E, como pessoa que teve educação sexual e um conhecimento dando sexologia e cultura e didática da sexualidade, a gente fica com conhecimentos sobre a vida, sobre cultura, sobre sexo, como sendo apenas mais um dos elementos da vida de todo mundo. É direito de todos, em todos os momentos da vida. A gente só deixa de comer, de respirar e de fazer determinadas coisas depois que morre. Então, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem direito de comer, de beber e de fazer sexo. Uai, por que não? Certo? Vou dizer que não é bom? E então, a gente continua caminhando, pensando, trabalhando, e, inclusive, essa grande preocupação, e eu vejo Sueli Carneiro com Guelé 10. Vocês sabem o que é Guelé 10? É a Sociedade Secreta das Mulheres Negras da Nigéria, onde as mulheres são muito poderosas, são aquelas que fazem o mundo mover-se de forma diferente, e são as únicas que têm a capacidade de ter no seu corpo um outro coração batendo junto com o seu. E é por isso que a gente tem nas escolas de samba os tambores tocados pelos homens, porque o orixá do tambor é a Ayã. E a Ayã, pela história antiga da Nigéria, era uma senhora, uma moça, uma mulher, que ficava muito triste porque não conseguia engravidar. E aí ela ficava triste. Para melhorar, o que ela fazia? Ia para a floresta, se alimentar com a natureza. E num desses passeios na floresta, ela ouviu algumas vozes ancestrais que diziam assim para ela: se você não pode ter um outro coração batendo junto com o seu, dentro do seu corpo, crie um do lado de fora. Pegue um pequeno galho de árvore, cubra com a pele de um animal e toque com os seus dedos, passando o seu calor. Porque aí você tem a natureza,
que lhe dá um outro coração batendo do lado de fora. E assim ela fez. E assim surge o tambor batá, que é o tambor do jongo, e que dá origem a todos os outros tambores. E ela começa a tocar e a cantar, feliz da vida, sentindo aquele outro coração batendo no seu corpo do lado de fora. E todo mundo fica encantado com a música de Ayã e com o toque do tambor, e isso chega aos ouvidos do rei. Logicamente, ela está na Nigéria, e o rei é Xangô. E Xangô, como todo bom conquistador que se preza, não pode deixar de deitar com uma mulher interessante. E aí, Xangô dorme com Ayã, e Ayã engravida. E ela fica muito feliz com a gravidez, de sentir aquele outro coração batendo no seu ventre. E quando o bebê nasce, é um menino. E aí ela diz, meu filho, você nunca vai poder ter esta alegria que uma mãe tem, que é ter um outro coração batendo junto com o seu dentro do seu corpo. Mas eu passo para você todos os segredos do tambor. E é por isso que até hoje, nas nossas escolas de samba, todos os ogãs são masculinos. E a bateria das escolas de samba, antigamente, eram só de homens. Só depois que a Unirio inventou um curso de bateria e que entraram homens e mulheres, é que as mulheres passaram também a tocar tambor. Então, vejam como é importante a gente conhecer os itãs, as histórias de ancestralidade africana, para poder entender, inclusive, os diferentes olhares negros que a gente tem. E a Sociedade das Gueledés nos mostram o sentido de solidariedade feminina. No mundo judaico-cristão, as mulheres querem competir umas com as outras. No mundo africano, as mulheres são solidárias, tomam conta de sua família, tomam conta de seus amigos. É o sentido do Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Pode trocar. E aí a gente pensa na grande importância que a gente tem hoje, e que é algo importante para os professores, da visão da filosofia negra. Quando a gente pensa na Chimamanda Adichie, que foi citado também pela palestra da outra sala aqui na Firjan, a importância de não se ter uma história única. Então, a universalização de conceitos dados pela Europa serve para um país temperado. Gente, quando eu era pequena, eu ficava muito invocada, pensando na história do Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, eu ficava pensando assim, a gente tinha uma casa de praia em Maricá, e da minha casa até a praia, a gente passava num matozinho. E a mamãe e o papai não deixavam nunca eu e meus primos passarem sozinhos por ali, tinha sempre que ter um adulto. Ela dizia, não, é mato, é perigoso, pode ter bicho, pode ter isso, pode ter aquilo. Eu dizia, como é que a Branca de Neve pode ir pela estrada fora? Eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Dizia assim, como é que pode? Que mãe é essa que deixa a filha ir sozinha levar doces para a vovozinha? Só quando eu fui estudar na Alemanha que eu entendi a diferença da floresta de lá com a floresta de cá. Quando eu cheguei na Schwarzwald, na Floresta Negra, tem uma árvore aqui, tem outra lá no fundo do auditório, tudo gramado, borboleta voando, coelhinho correndo. Aí a gente entende as fadas, os duendes. Não é? É outra realidade, porque é outro território. Nós temos que entender a diferença. Inclusive, quando eu cheguei no Senegal pela primeira vez e que eu fui conversar com os professores num acordo Brasil Cultural, Brasil e Senegal, eles perguntaram, qual é a sua tribo? Eu digo, não, no Brasil não tem tribo. Aí eles me olharam muito engraçados, assim, como? No Brasil não tem tribo? Todo mundo tem tribo. Tribo é o território que você nasceu, as coisas que o caracterizam e como você se vê nesse território. Eu parei e falei, sim, tenho tribo, sim. Eu sou carioca, tijucana, salgueirense. Tá? Porque nasci na rua Jurupari 27, família toda do Salgueiro. A minha vida gira na Tijuca, continuo na Tijuca até hoje. Porque isso
caracteriza a minha tribo, o meu povo, quem eu conheço. O comportamento da Tijuca é diferente do de Copacabana, é diferente do do Meia, é diferente do de Quintino, diferente do de Madureira. E é muito interessante que vocês observem que as escolas de samba trabalham exatamente mostrando como a comunidade africana funciona. Pela oralidade, cada samba-enredo representa um espaço, cada cor da escola representa um território, cada pessoa é o Neguinho da Beija-Flor, é o Martinho da Vila, é o Dominguinhos do Estácio. Isso caracteriza cada lugar, cada pessoa, com suas cores, com seu canto e com a maneira da sua bateria tocar. A bateria da Portela toca para Ogum, a bateria do Império Serrano, no mesmo espaço, toca para Oxóssi, que é o dono da mata. E eles vêm do Prazer da Serrinha, que é floresta. A Portela foi criada na encruzilhada, são vários caminhos. E toca para Ogum, que é o guerreiro, que substitui Exu. Então, vejam, não deixam que a gente aprenda isso. E quando, pela Lei 10.639, que está fazendo 22 anos, a gente não consegue levar tambor para a escola, porque não deixam. Existe todo um processo que é obrigatório e que não ocorre. Tá? E aí, gente, para eu conseguir ter um contato maior com as ideias africanas, eu parti, pode passar, para o teatro. Inspirada em Teresa Santos, inspirada em Lélia Gonzalez, em Leciba Nandão, nessas mulheres negras que passaram mensagens através da sua arte e da filosofia africana. Na trilogia das matriarcas, que inclusive tem vídeo que a gente levou nas lonas culturais, que fizemos uma série de trabalhos e queremos continuar fazendo, a gente trabalha, primeiro, com a visão de mãe de santo, com a Vilma Mello, que foi candidata ao prêmio Shell de teatro, né? E que, eu digo no final da peça, a gente representa a história de 7 mulheres negras, de classe média e de teatro e empregada doméstica, que, independente do seu papel e da sua posição social, sofreram uma série de admoestações na sociedade brasileira. Todas histórias verdadeiras. Tá? E, no final, Vilma Mello diz, eu não sou mãe de santo. Esse foi o nome que nos deram. Nós somos mãe do santo. Porque o santo é aquela pessoa importante na comunidade que fez um tipo de trabalho importante que virou o ancestral para nós. O que é o ancestral? Uma pessoa que morreu e que foi importante na comunidade. E, pelo amor de Deus, não falem comigo, que é o nosso ancestral eleitoral. Não, ainda não sou, não. Deixa eu morrer primeiro. Ancestral é só quem já morreu. Tá? Então, os santos são ancestrais. Ancestrais da comunidade branca, que eles têm todo o direito do mundo de chamar de santo. Agora, nós temos orixá, e orixá não é pessoa. Orixá é a energia da natureza. É o ar. Eu sou Helena de Ançã, ou Oiá Helena. E Ançã e Oiá são os mesmos nomes para quem é ventania. E o que caracteriza Oiá? A borboleta, que é o voo leve, e o búfalo, que é o furacão. Porque o vento pode ser uma brisa boa e pode ser um terremoto. Carregar tudo que aparece pela frente. Certo? Então, se a gente se vê como natureza, o que acontece quando você vai ver qual é o seu orixá? Ah, é religião? Não é religião, não. O terreiro de candomblé é filosofia de vida. Mostra para você a sua responsabilidade com a sua comunidade, com a sua família e com você mesmo. É algo que perpassa uma experiência de 10.600 anos de pessoas que viveram e chegaram à conclusão que você não pode se desligar do seu grupo nem do seu pessoal. E o mundo cristão trabalha com individualismo o tempo inteiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro.
Nós temos que dividir esse pirão. Nós temos que partilhar e dividir a fome que assola o país com todo mundo. Não é justo um grupo ter castelos e casas maravilhosas pelo mundo afora e o outro estar num casebre em cima do morro caindo aos pedaços e não ter o que comer. Então, dentro do pensamento africano, para ser humano, diferente de um animal, ou de uma planta, ou de um vegetal, é ter Iarerê e Apelê, que significa boa ética e boa moral. E na comunidade terreiro você aprende que você tem impulsos normais, naturais seus, que a gente não é só a filha do pai, a filha da mãe, a irmã, a mulher, a profissional. O que cada uma de nós é como pessoa. E aí a gente olha o aluno na sala de aula como sendo alguém que não é a morte, como no mundo judaico-cristão, não é aquele que vai te infernizar nem acabar com você. É aquele que vai te enriquecer, porque ele se for da mesma consistência que você, se for de Oiá, que nem eu, é um outro aspecto de experiência que eu vou ganhar. E se for diferente, eu não tenho a mínima ideia de como seja, eu vou me enriquecer sempre. Então, estar com as outras pessoas é enriquecimento. Viver na comunidade é ter riqueza. Trocar com o outro é aprender. É saber de quando a gente não concorda com as coisas, é muito importante parar para pensar e ouvir. Aqui, em Mãe de Baiana, eu falo exatamente a relação de uma avó com uma neta. Eu tenho uma assessora aqui comigo, que é, por acaso, minha neta, mas que é uma pessoa de 25 anos que faz contraponto com uma velhinha de 82. A gente tem discordâncias? Lógico. A gente troca aprendizagem? Sim. Ela é importante para mim? Meu Deus, como aprendo com ela. Ela aprende comigo algumas coisas, mas eu aprendo muito com ela. Conviver com ela é uma alegria e é uma riqueza. E é tão importante a gente permitir que as crianças possam entender que para cada criança que nasce, é um ancestral que volta. E que os jovens trazem coisas muito interessantes para nós, assim como nós, mais velhos, temos uma vivência que vai fazer com que a gente olhe para trás e diga, meu Deus, com 25 anos, quanta bobagem eu fiz. E a minha neta, com 25 anos, está muito mais madura do que eu era quando eu tinha 25 anos. Mas eu posso, com 82, dar uma ajuda para ela eficiente e ela me ajudar muito com a sua leveza e com a sua visão de mundo, que é diferente da minha. Os meus 25 anos foram diferentes dos dela. Então, eu tenho muito que aprender com ela. E aí, nesse trato, né, Mãe de Santo fala de todas as mulheres, Mãe Baiana situa essa relação intergeracional de vó como neta, inclusive como na tradição cultural negra, a gente lida com o Iku, com a morte, no sentido de que eu perdi um filho aos 4 anos e que lidar com a morte é alguma coisa que tem que ser alguma coisa normal na nossa vida. Porque, por mais que a gente não queira, acontece. Não é? Hoje de manhã eu perdi uma querida Maria Augusta. Hoje de manhã, babá Ivani estava comemorando seus 71 anos. Hoje de manhã e o dia inteiro também, a minha querida mãe meninazinha da Oxum, do Ilê Molu Oxum, comemorava os seus 50 anos de feita. Então, a gente comemora a vida, o aniversário que passa, a escolha espiritual que faz, tudo isso faz parte do circuito de vida. Né? E eu tive o prazer de conhecer pessoas muito interessantes na área da educação e
me enriquecer mais um pouco por estar aqui com vocês. E eu digo, então, por favor, o próximo, que eu agradeço e muito a escuta, a recepção, e digo para vocês, educadores, abrir a sala de aula para o teatro, fazer com que as novelas de televisão sejam discutidas, entender como, quando a TV Globo coloca uma pessoa negra, como Thaís Araújo, com uma filha negra, que faz o papel da Maria de Fátima, para a comunidade negra em geral, isso é péssimo, porque reforça todos os estereótipos em relação à comunidade negra, sendo que, na maioria das vezes, as mães negras e as filhas negras se ajudam, se apoiam, e como reforçam coisas para uma outra forma de ver a mulher, que é a mulher objeto, que é a mulher sexualizada, que, inclusive, o governo aproveitou a beça no Carnaval, transformando as passistas em símbolo de sexualidade, usando como turismo sexual. Então, eu acho que nós estamos num momento, quando nós começamos a ABBN, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, nós não chegávamos a 200 pesquisadores no mundo inteiro. Hoje, nós temos mais de 3.000 pesquisadores negros funcionando na ABPN. Então, a gente está crescendo muito. A gente não tinha sociedade de mulheres. Hoje, nós temos Gueledés, temos Crioula, temos vários grupos, o Grupo de Mulheres Negras do CEAP, temos nas instituições, até no Banco do Brasil, descobri, chegando lá e as meninas me conhecendo, tem o Grupo Negro do Banco do Brasil. E a gente começa a entender como é necessário ser a trilogia das matriarcas, o sentido de mulher dado pela nossa visão africana. A mulher que é política, que é mãe, que é religiosa e que não precisa apenas ser aquela cuidadora que pode casar, ter filhos e depois passa a ser só avó ou cuidadora. A gente pode ser sempre o que a gente quiser. Muito obrigada a vocês. E o que vocês quiserem perguntar, eu estou aqui à disposição.